Vamos falar sobre essa vitória diante do Atlético Paranaense por 2-1. E o jogo foi dois Vascos diferentes. Na verdade, um Vasco do primeiro tempo até a metade do segundo tempo. E o outro Vasco na metade do segundo tempo para o final que virou o jogo. Tudo isso sem edição, mas vamos chamar a vinheta para a versão com edição após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E que vitória, né? O Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Jogo que o Vasco jogou mal pra caramba o primeiro tempo e saiu com justiça com a derrota parcial. E no segundo tempo também estava até os 15, 16, até os 20 minutos jogando de forma burocrática, mas de repente é como se jogasse água na cara, acordou para a vida, reagiu e virou o jogo por 2-1. E não, a gente pode dar como exemplo o Emerson Rodrigues, que o primeiro tempo, meu Deus do céu, ele mostrava a fama que ele tem. Desculpe, que nem o clube quer ficar com ele. Né? E se um clube tem todos os direitos, vive emprestando ele, e os clubes que ele defendia, ninguém se interessou a ponto de querer comprar os direitos do jogador. E o cara ele tem velocidade, mas ele não tem inteligência. E matava jogadas. E nisso o Vasco não tinha aquela força que ele tem pela direita, pela esquerda, desculpe, com a ausência do DVD que está com problema facial, e pelo que eu pesquisei, são 10 dias para se tratar desse problema, e é possível que o DVD também esteja fora do jogo de quinta-feira. Mas ele foi a síntese da reação também, que nessa velocidade que ele tem, ele pecava demais nas decisões, mas foi ele que puxou o contra-ataque, que originou alguns empates, que ele mesmo arrancou. O goleiro, o Léo Lee, que saiu, ele tocou na saída do Léo Lee, que a bola ainda bateu na trave e entrou. E o Vasco se animou depois do empate, que aí ficou mostrando a força do time, pelos lados, sobretudo na esquerda, na tabelinha, Payet e Pinto. E uma injustiça aí falando do francês, que eu peguei na internet. E numa dessas, houve um cruzamento pela esquerda. O Vaete estava impedindo, mas ele não toca na bola. Ele disputa o lance, na verdade, com o Thiago Veneno. E a bola sobe para o Moura, que dá um lindo voleio. Seria o gol de virada. Mas a interpretação do VAR é que o argentino estava impedido, mesmo não participando do lance, e anularam o gol. Engraçado que no jogo contra o Atlético Mineiro, lá no Arena MRV, teve um lance extremamente idêntico, que o Paulinho estava impedido, só que o Paulinho não participou do lance, e o Hulk fez o gol foi válido. É isso que a gente fala, que a arbitragem brasileira tem várias interpretações para o mesmo lance. Às vezes a FIFA recomenda uma coisa, mas o árbitro lê, revê, e
que tem uma interpretação completamente outra. A arbitragem do Brasil é ruim, aliás, do mundo é ruim, mas eu acho que chegando ao Brasil, eu acho que ninguém chega perto. Mas o Vasco não se abateu com o gol anulado, continua jogando com velocidade pelas pontas, e não é já os 32 do segundo tempo. O Paek, você sabe lá, porque a Vastetê estava reclamando do francês, tocou para o Leandrinho, que havia entrado no lugar do Emerson Rodrigues, que estava atuando como ponta, cruzou. E o Vaes, uma cabeçada difícil, tem que ser cabeçado nato para acertar aquela cabeçada cruzada que a bola ainda quicou e matou o Léo, que jogou da virada do Vasco. Eu acho que até podia ter mantido essa fome depois da virada, que de repente, como o Atlético Paranaense teria que sair, poderia surgir mais gols. E no final, uma cena lamentável do segurança Mentinho, ele é descontrolado. Não é a primeira vez que ele se envolve em barraco. E ele querendo ir para porrada com o Bruno Prachedes, que o Bruno Prachedes até um mês atrás era jogador do Vasco. E um problema é que o árbitro pode relatar na súmula, e a gente conhece o STJD, conhece o Rodrigo Terra, que é promotor público. Ele já ventilou várias vezes no ano passado naquela coisa, naquela suspensão que foi até maior que a CBF havia punido depois daquele barraco contra o Goiás, dizendo que seja na área estreita ou pior. Mas não vai dar argumentos para um cara desse. E pior que tem gente aplaudindo aí, dizendo valeu, falando até o Pedrinho dá aumento pro cara. É muito complicado. Eu só espero que esse pessoal não chore se o Vasco perder mano de campo nos poucos jogos que o Vasco ainda tem em São Januário antes da obra. Eu lamentei não ter podido ir por questão médica, justamente curtir, né, não só por trabalho, pelo ofício, mas também por curtir os poucos jogos que São Januário tem antes no fechamento das obras em São Januário. Serão depois 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos de saudade. E quando ela foi reinaugurada, não vai ser a mesma estrutura, não vai ser mesmo essa arquitetura atualmente que a gente já tem apegado a ela. Mas valeu a virada, valeu, mostrando mais uma vez que esse time tem um poder psicológico de reação, mais uma vez saiu atrás do placar, virou o jogo, dessa vez não deu mole, cedeu empate no final. E espero que vai ter aqueles torcedores que serem mais novos, não pegou o Vasco, o Roberto Dinamite, junto com o Romário, depois não viu o Bebeto sair do Flamengo e indo para o Vasco, ser campeão brasileiro de 89, não viu nem o time de 97 a 2000, e tem uma galerinha aí que também não viu o time campeão da Copa do Brasil de 2011. Essa galera só viu pancada, que ela está tão traumatizada que ela já pensa, antes da bola rolar, em pancada. Nesses não conheceram o Vasco de pensar antes. Mas tem gente também que, por monetização, eles pegam esse discurso de quanto pensa pior,
melhor para a humanidade. É complicado de acreditar que esse pessoal seja realmente vascaíno. Valeu de novo essa reação da equipe. E no quinta-feira, atenção nos 90 minutos, porque aí é jogo eliminatório. Não tem, na Copa do Brasil hoje não tem mais aquele gol geográfico que é que era um diferencial, né? Para o critério de empate, mas toda atenção é pouco. Então é isso, galera. Até nossas curtinhas lá de Serginório e depois a coletiva em íntegra com a nossa Andressa e depois o boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.